Olá, eu sou o professor Luciano Giampietri. Na aula de hoje de Algoritmos e Estruturas de Dados 2, nós vamos ver uma segunda forma de organizar nossos arquivos, né? Vai ser a alocação sequencial, que foi o mesmo assunto da aula passada, porém com o arquivo com os registros ordenados, né? A gente vai ordenar os registros dentro do nosso arquivo, né? Então a gente já comentou, né, que a gente vai discutir diferentes formas de organização interna dos arquivos. A gente vai ver os custos, né, de cada uma das operações de acordo com o número de SICs, né, que são os acessos que a gente vai fazer à memória secundária por blocos. E a estratégia de hoje é justamente a segunda estratégia, né, que a gente vai ter a alocação dos nossos arquivos em blocos de forma sequencial, um bloco do lado do outro, do ponto de vista do disco. E dentro dos blocos, os nossos registros vão estar ordenados por uma chave. Então, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto de registros de professores, ordenado, nesse exemplo aqui, em ordem alfabética pelo nome dos professores. Então, tem uma chave, tem algum campo a partir do qual a gente está ordenando nossos registros. Os registros podem ter vários campos, mas tem um campo que serve ali para ordenação. E o nosso arquivo ele vai ter R registros, a gente, né, vai usar essa variável aqui, ou essa constante aqui ao longo das fórmulas, e ele vai estar distribuído em B blocos. Como que eu faço a leitura ordenada, né? Se por algum motivo eu precisar ler esses registros em ordem alfabética para imprimir na tela, por exemplo, ela é eficiente no sentido que eu não preciso fazer nenhuma ordenação, só preciso ler esses registros. Do ponto de vista de leitura completa do arquivo ordenado, mesmo ela sendo da ordem de B6, né, que é o número de operações aqui no pior caso que a gente vai ter que fazer, realmente é procurar por B blocos, que vão ser blocos que vão estar contínuos ali no disco, a gente consegue fazer isso de forma eficiente, porque o arquivo já está ordenado pela chave. Inclusive, né, com o primeiro SIC, né, que vai chegar ali no primeiro bloco do registro, se a gente tiver, né, com os blocos disponíveis realmente de forma sequencial entre os cilindros, a gente eventualmente consegue já fazer a leitura do arquivo inteiro com um único SIC, né? A gente já aproveita que o braço de leitura já está no lugar certo, o disco está girando ali, né, os vários pratos do disco, a gente vai coletando informação do cilindro inteiro de cada vez, né, de toda daquela sequência de posições ao longo do cilindro, né, ao longo dos vários pratos. Então, eventualmente, com uma única operação, a gente conseguiria, ou com um número bem pequeno de operações de SIC, a gente conseguiria estar pegando esse arquivo inteiro. Mas se mesmo no pior caso a gente precise ler um bloco de cada vez, ou melhor ainda, né, fazer um SIC para cada bloco, vai ser da ordem do tamanho do arquivo e, né, obviamente, se a gente quer ler o arquivo inteiro ordenado, para ler o arquivo inteiro a gente não conseguiria fazer isso, no pior caso, com menos operações. Então, mesmo assim é eficiente, mas pelo fato de ser sequencial pode ser ainda mais eficiente se de fato não tiver vários outros processos querendo usar o disco, né, enquanto a gente está lendo o nosso arquivo, que estaria deslocando justamente o braço de leitura. Se eu precisar achar o mínimo e o máximo, né, a menor chave e a maior chave, tipicamente a gente também consegue fazer isso com um número constante, né, por isso o O de 1 aqui, buscas, porque tipicamente a gente guarda no cabeçalho do nosso arquivo onde está o primeiro e onde está o último bloco, e justamente no primeiro bloco vai ter o registro de menor chave, e no último bloco de maior chave por estar ordenado, mas mais que isso, né, geralmente a gente já coloca esses valores no próprio cabeçalho, mas o exemplo aqui, né, é só para dizer que, mesmo se não tiver no cabeçalho, pode-se fazer isso de maneira bastante eficiente, desde que o cabeçalho, pelo menos, diga onde está o primeiro e último bloco, que é uma coisa comum de estar nos cabeçalhos. E para fazer uma busca, né, a gente pode fazer busca binária, né, pelo fato de estar ordenado, a gente saber onde está qual é o primeiro bloco, onde está o último bloco, e eles estarem de forma sequencial, eu posso, de fato, começar a leitura pelo bloco do meio. Dentro desse bloco eu vou ter vários registros, eu olho a chave de um registro dentro desse bloco, verifico se a chave que eu estou buscando for menor, na verdade, verifico se ela já está naquele bloco, né, que é um único bloco para ter vários registros. Se já tiver naquele bloco, achei a chave ponto final. Se não, se ela for menor do que a chave daquele bloco, eu continuo a busca do lado esquerdo, né, a ideia da busca binária. Se não, eu continuo a busca só do lado
direito, né? Mas sempre que a diferença aqui de uma busca binária que a gente já fez em memória principal é que já que eu estou lendo blocos e cada bloco tem vários registros, então eu começo pelo bloco do meio e daí eu olho dentro, eu verifico se a chave que eu estou buscando não está em nenhum daqueles registros, né? Lógico que dentro desse bloco eu poderia também estar fazendo uma busca binária, mas geralmente são poucos registros, ou mesmo uma busca sequencial, considerando que está ordenado, né? Uma busca sequencial ordenada. E para eu fazer uma inserção, aqui a gente começa a ter desafios, né? Assim como quando em algoritmos de estruturas de dados a gente tratou, por exemplo, um arranjo ordenado e fazer a inserção tinha um problema de ter que deslocar elementos, a mesma coisa acontece aqui na alocação sequencial usando arquivo ordenado. Ela é uma operação cara, é da ordem de B blocos, que é o tamanho do arquivo. E por que o custo é tão grande? Porque, apesar de ser relativamente fácil, a partir da busca binária, eu achar a posição onde eu quero inserir o meu elemento, né, porque eu vou fazer a busca binária para saber onde fica o elemento que vai ser inserido, para manter esse arquivo, né, de forma sequencial com os registros ordenados, eu vou precisar deslocar todos os registros com chave maior do que o que está sendo inserido para a direita, né? Então, para abrir espaço justamente para o novo registro ser inserido, e por isso, né, no pior caso, eu vou ter que deslocar todos os registros, né? Imagina que eu estou querendo inserir o registro com a menor chave de todas, então todo mundo vai ter que ser deslocado, o meu número de leituras ali vai ser equivalente a ler realmente e atualizar o arquivo inteiro. Então, porque não só vou ter que ler, mas vou modificar, né? Porque eu vou mudar os registros de lugar e ter que salvar o bloco de novo. E, inclusive, eu posso ter aquele problema de precisar de um bloco a mais, porque eu estou inserindo mais registros, e não ter espaço, né? Depois do final do meu arquivo, já tem um outro arquivo. Eu vou ter ainda que pegar o meu arquivo inteiro e colocar em outro lugar do disco, após a inserção, né? Se o arquivo aumentou de tamanho, em termos de número de blocos. A gente pode tentar melhorar um pouco a nossa inserção de algumas formas, né? Pode ser que se a gente estiver na exclusão usando a abordagem que a gente comentou na aula passada, né, de ao invés de fato apagar um registro, o que faria com que você tivesse que deslocar os outros registros para a esquerda, né, para não deixar buracos, você simplesmente marca que aquele registro está excluído. Então, na inserção, a gente só vai precisar deslocar os registros para abrir espaço até achar um registro excluído, porque daí a gente sobrescreve o registro excluído e já libera o nosso espaço. Então, no pior caso, de fato, ainda é a ordem de B, né? No pior caso, a gente realmente vai ter que fazer um deslocamento no arquivo inteiro, mas se eventualmente tiver vários registros excluídos dentro do nosso arquivo, eventualmente, quando a gente está fazendo esse deslocamento dos registros para abrir espaço para o registro novo, a gente vai achar um registro excluído e dele não precisa ser deslocado. Realmente, a gente só vai sobrescrever ele com o registro que estava à esquerda dele. É possível, inclusive, né, você deixar esses espaços por querer durante as inserções, né, você não lotar os blocos, justamente assumindo que você, eventualmente, durante as inserções, não quer perder muito tempo fazendo os deslocamentos. O problema de se fazer isso é que você vai estar desperdiçando memória, né? Memória secundária, no caso, né? Espaço em disco, mas é uma possibilidade para que, na média, as inserções fiquem um pouco mais rápidas. Como que a gente vai fazer a exclusão, né? Ela, no pior caso, teria os mesmos custos da inserção, de ter que achar o registro que vai ser excluído, e daí deslocar os outros registros maiores do que ele para a esquerda, e com isso potencialmente você vai mexer no arquivo inteiro. Porém, a gente tipicamente faz isso usando uma marcação, um bit para indicar que o nosso registro está inválido, está excluído, e daí com isso a gente só precisa achar o registro e vai lá, marca ele e só atualiza o bloco que está aquele registro, não tem que mexer no arquivo inteiro, então isso é mais eficiente. O custo, ao invés de ser da ordem de B, onde B é o nosso número de blocos, é da ordem de logaritmo de B, justamente que é o custo de fazer a busca. E se eu quero modificar um registro, né? Aqui eu vou falar do custo da busca mais atualização, né, para buscar logaritmo de B. A atualização, se a gente, né, só modificar o valor de um campo que não mexa no tamanho do arquivo, é só salvar o próprio arquivo.
Porém, se a gente estiver trabalhando com registros de tamanho variável e mudou o tamanho, daí realmente a atualização pode ter um custo equivalente à inserção, porque você pode não caber o registro novo, né, atualizado maior, no espaço que estava o registro menor, e com isso a gente precisa de espaço para ele, então a gente vai ter os mesmos problemas que a gente teve na inserção. Mas se, por exemplo, a gente estiver trabalhando com registros de tamanho fixo, e notem, né, isso é uma das grandes vantagens de trabalhar com registros de tamanho fixo, ao modificá-lo ele continua tendo o mesmo tamanho, então a gente não precisaria fazer nenhum deslocamento, era só o custo de localizar o registro e daí salvar o bloco onde está esse registro com a versão atualizada do registro. Então, o custo total seria da ordem do logaritmo do número de blocos. Então, aqui já tem a tabela juntando, né, a aula de hoje, que é essa última coluna, né, com o arquivo ordenado, com o que a gente discutiu na aula passada, né, que era a complexidade da alocação sequencial para o arquivo não ordenado, e, né, aqui já dá para a gente fazer um paralelo entre os custos, né, a gente percebe aqui agora os custos logarítmicos, né, que tem a ver com a busca binária. Então, né, para fazer uma busca, obviamente, com o arquivo ordenado é mais rápido do que com o arquivo não ordenado. A inserção no arquivo não ordenado é feita no final, então se a gente tiver espaço disponível, simplesmente o custo é ir fazer no final, né, ir no último bloco e inserir o registro lá, se tiver espaço nesse bloco, ou pegar o bloco seguinte, se ele estiver disponível. Por outro lado, na inserção, como a gente discutiu, no pior caso, a gente vai ter que mexer no arquivo inteiro para liberar o espaço do registro novo que está sendo inserido. Então, O de B. O custo da remoção, o grande fator, né, de custo ou de complexidade da remoção é a busca pelo registro que vai ser removido. Então, se não tiver ordenado, é O de B, se tiver ordenado, é o logaritmo de B. A leitura ordenada, a gente teria que fazer uma ordenação dos nossos blocos primeiro, isso pode ser bastante caro. No arquivo ordenado já está ordenado, então não tem esse custo a mais aí. Achar o máximo geralmente está no cabeçalho, então é O de 1, mas mesmo se não tiver no cabeçalho para arquivo ordenado, a gente consegue fazer em O de 1. Fazer modificações, aí depende, né, de novo, se a modificação vai mudar ou não o tamanho do meu registro, ou se eu vou precisar ou não buscar esse registro, mas aí tem, né, ficar em várias situações diferentes, conforme a gente viu, tanto na aula passada quanto nessa aula, né? Mas em particular, se o registro tiver tamanho fixo, o custo de modificar vai ser realmente o custo de encontrar esse registro, depois de você ter encontrado, é só, né, se não mudou o valor da chave, em particular no caso ordenado, que mudaria ele de lugar, daí, depois de ter encontrado o registro, o custo é só de atualizar o bloco no qual aquele registro está, né? Atualizar em disco o bloco no qual o registro está. Então é isso, né? A gente viu as duas primeiras formas de alocação ou organização interna dos nossos arquivos em relação aos blocos, né, dos nossos arquivos. Na próxima aula, a gente vai ver uma terceira abordagem. Vejo vocês na próxima aula.